Hoje os fofoqueiros vão amar esse perfil, gente, porque eu vou contar assim, tudo, detalhes. Então já encaminha para quem gosta. Vamos lá, primeiro de tudo a clínica começou dentro da minha casa, certo? Eu tinha muita curiosidade pelo mundo da estética, porém eu não trabalhava nessa área. Antes eu era professora de inglês. Sim, gente, nada a ver com nada. E sempre amei a parte da estética. Minha mãe sempre muito vaidosa, eu muito sempre vaidosa, minha avó muito vaidosa, então não tinha como fugir muito sobre isso, né? E aí, esse mercado sempre me chamou muita atenção. Já acompanhava muitas profissionais que pra mim eram inspirações, de fato. E aí eu decidi que quando começou a vir a ideia de lockdown, de aula online, eu comecei a dar aula online, né, como eu dava aula, e começou a me sobrar tempo, né, e a gente não fica parada, né, eu sou totalmente inquieta, e foi onde que eu comecei a... Então ali no auge dos meus 17, 18 anos, já formada do ensino médio, formada também na UFES em inglês, comecei a dar aula, né, particular, ganhava muito bem, pra minha idade ganhava muito bem, porque eu precisava no momento, e começou a me sobrar tempo e dinheiro ali naquelas aulas online, né. E foi aonde que eu investi realmente em me dedicar nessa paixão que eu tinha do lado do mundo da estética. Comecei a fazer vários cursos, como por exemplo o 3MH, como por exemplo o MAF, que muita gente conhece. Comecei a fazer todos os cursos online de drenagem que você possa imaginar. Só que eu não usava, gente, eu não usava. E foi aí que uma tia minha virou pra mim e falou: Luana, compra uma maca que eu quero ser sua cliente, eu quero que você faça massagem em mim. Afinal de contas, estava todo mundo preso dentro de casa, engordando na pandemia, não é mesmo? E foi aí que eu comprei uma maca no LX com auxílio emergencial, que pecado. E aí eu comprei e comecei. Nessa época, então, não era a minha fonte de renda principal, vamos dizer assim. Fazia porque realmente eu gostava, só que eu ainda assim dava aula porque eu tinha minhas contas a pagar, principalmente porque eu fazia faculdade. Eu já fazia fisioterapia nesse período. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta dermato funcional, então realmente na época eu já fazia a faculdade. Porém, eu precisava pagar a faculdade, então eu dava as aulas de reforço por conta disso e fazia as massagens porque eu gostava. Mas, minha amiga, pensa comigo, massagem, todo mundo engordando na pandemia, você deita numa maca, você perde 3 quilos, quem não quer? Então, comecei fazendo a minha irmã, comecei fazendo a minha mãe, comecei fazendo a minha tia, todo mundo via que minha tia tava emagrecendo, meu Deus do céu, aquela loucura toda. E aí já era, gente, realmente já estourou, porque uma paciente indica para outra, eu falo, boca a boca, ele é assim... Tudo é a principal forma de você ser reconhecida e é a mais querida também. Então, resumindo, começou a tomar uma proporção que eu não esperava, né? Porque eu comecei só porque eu gostava, mas o resultado era tão bom que todo mundo queria. E eu só atendia ao sábado, porque durante a semana eu tinha que pagar minhas contas dando aula. Então, só sobrava o sábado para atender. Realmente, quem tava fazendo não queria parar de fazer. E aí, foi tomando uma proporção que eu falei, gente... Se é o que eu gosto, se é o que tá entregando resultado, eu vou parar com as aulas. E foi o momento que em 2021 eu parei de dar aula completamente e assumi, literalmente, me joguei no mundo da estética com a cabeça, entendeu? Não foi nem de pontinha não, meu amigo, foi de cabeça. Já peguei uma sala num shopping que tava decretando lockdown, que ia ficar fechado, que não ia ter nenhuma paciente saindo, entrando e passando na sua porta. E eu peguei e fiz o contrato de 1 ano para pegar uma salinha mesmo, porque hoje aqui a gente tá com 4, 5 salas, não me lembro agora, realmente antes era uma. Minha família quase surtou, claro, porque eu não tinha nada, gente, o que eu ganhava, eu gastava, eu torrava com as aulas, então não tinha reserva nenhuma, e a gente tava falando de uma pandemia, de algo que a gente não esperava que ia acontecer pela frente, era tudo muito novo, e a certeza é que a gente ia reduzir, as pessoas que tinham dinheiro não queriam gastar dinheiro, porque a gente estava naquele mundo que a gente não sabia o dia de amanhã, que se a gente ia poder trabalhar ou não, enfim, tava na fase de todo mundo estocar comida dentro de casa, entendeu? Então, eu peguei uma sala no shopping, cheguei aqui com a corretora bonita e tal, escolhi a sala assim, ó, mais top, entendeu, que tinha, virei pra ela e falei, é minha, e aí minha mãe que veio comigo, ela falou assim, olhou pra minha cara e falou, tem dinheiro, menina? Eu falei, não, mas a gente vai se virar aí, a gente vai arrumar. E foi aonde que eu descobri que tinha calção, né, gente, ainda pra alugar a sala e socorro. Gente, eu virei o ano trabalhando tanto pra juntar e juntei.
E foi isso, peguei a salinha, que era eu, Deus, a minha maca do LX, entendeu? E a paciente. E, gente, de fato, eu atendi todo santo dia na pandemia. Eu só não atendi quando eu estava com Covid. Tirando isso, eu atendi todos os dias, de 8 da manhã até as 10 da noite, sempre com massagem, tudo manual. O que quem nunca trabalhou com massagem é muito braçal, então realmente é muito puxado. O ombro dói, o pulso dói, tudo dói. Então você que é profissional, que me acompanha, você vai saber o que foi trabalhar de 8 da manhã às 10 da noite, sábado, domingo, direto, e realmente todo o dinheiro que entrava, tudo, eu guardava, tudo. Você vinha na minha sala, era literalmente eu, a maca, tinha um vaso de flor que minha mãe me deu e só. Eu não tinha micro-ondas, eu não tinha frigobar e durante 6, 7 meses eu fiquei sem, porque tudo que entrava eu guardava. Ah, eu vou contar como que eu dava água para as pacientes, calma, porque nem tudo é flores não. Vamos à saga da água, então. Gente, igual eu disse, não tinha frigobar, não tinha micro-ondas. Então, a água, igual a gente fazia muito 3MH na época, MAF, drenagem, pós-operatório, tudo. Todos esses cursos aí eu fui fazendo, estudando bastante. E aí, eu fazia o seguinte, eu trazia de casa várias garrafas de água congelada. Tinha aqui na sala uma caixa de isopor, que eu deixava ela o dia inteiro ali. E conforme ia descongelando, eu conseguia servir sempre a minha paciente muito bem, com água fresquinha, gelada, gostosinha, durante o dia. E mesmo assim, se acontecesse do metade do dia acabar, a gente ia na Americanas aqui e comprava marmita, eu trazia minha marmita de casa e eu tinha uma cafeteira. Então eu esquentava a água da cafeteira, colocava ela no balde e literalmente banho-maria. Então foi assim durante 7 meses, guardando dinheiro, porque vai que tinha que fechar, né? Aí você pensa, nossa, Luana, com 7 meses foi lá, correu e comprou? Lógico que não, eu não ia gastar dinheiro com isso, afinal de contas eu estava guardando todo o dinheiro que entrava, todo. Eu pagava só minha mensalidade da faculdade e só, não tinha luxo nenhum. Roupa, minha amiga, esquece, até rasgar e era isso, entendeu? Mas, nesse período, eu ganhei de aniversário, né, então foi por conta disso que ficou esse período sem, da minha mãe e do meu marido hoje, o frigobar e o micro-ondas, que foi aonde aí, minha amiga, facilitou muito a nossa vida, né? Não preciso nem falar nada. Porém, nesse período também, eu comecei a me interessar com crio e muita atenção, porque olha como que eu comecei a me interessar pelo mundo da crio. Chegou uma paciente aqui e ela tava com um buraco no meio da barriga, eu juro. Ela tava com um buraco no meio da barriga. E aí ela pegou e eu espantei, né? Eu vendo barriga todos os dias. Eu falei, minha amiga, isso não é normal, não. Ela falou, menina, eu fiz crio nesse local, só ali. E aqui congelou e matou a gordura. Eu vendo essa situação do buraco no meio da barriga, eu falei, não, peraí, que o negócio é potente, a gente sabe. Mas que não ficou legal, não ficou, não. Foi a hora que eu comecei a pesquisar mais. Comecei a fazer muito curso. Todos os cursos de crio que eu via pela frente. Comecei pelos mais baratos, depois fui avançando. Me inscrevi pro curso de criomodelagem, mas todo mundo sabe que não é fácil, você não chega lá, paga e faz. Você tem que esperar você ser selecionada para você fazer, de fato, o curso, né? E aí, comecei a fazer um curso, comecei a aplicar, comecei a alugar máquina para fazer uma barriga. Eu demorava 10 horas e a máquina, para quem não sabe, era alugada por hora. Então, no final das contas, eu não ganhava nada com crio, porque o que eu ganhava era... Eu tava aprendendo, né? Eu tava pegando prática e eu entregava um resultado muito bacana. Então, de novo, o boca a boca se espalhava bastante. Mas em questão de lucro, era massagem. Voltei, estava em avaliação, por isso que eu demorei um pouquinho pra continuar a história. Um monte de gente já mandando mensagem, Luana, continua a história. Vamos lá. Então, me ligaram do curso lá de criomodelagem, falaram, Luana, você se inscreveu assim, assado, você foi aprovada. O curso é sábado, custa tanto, que era muito mais do que eu imaginava, era muito mais caro do que eu podia pagar na época, pra ser bem realista. Não que o curso não vale muito, porém era algo que pra mim no momento não rolava tanto. E aí eu falei, vou fazer, não sei como, mas eu vou fazer, me passa a chave Pix. Não tinha nem dinheiro, gente. E aí, o que acontece que eu peguei e conversando ali, angustiada com a minha paciente, ela falou, Luana, tá aí, quanto que é a crio pra mim fazer a barriga? Eu falei, normalmente eu cobro tanto. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, eu já vou pagar a minha pra você fazer seu curso e eu vou ser a sua paciente, tá bom? Eu falei, tá bom, mas não dava o dinheiro todo.
E aí que outra paciente fez a mesma coisa. Eu falo que Deus vai colocando anjos, né? Pra poder te abençoando, para as coisas ir fluindo. Se você dá as caras, se você bota o pé, né? Eu não sei, gente, sou péssima em ditado. Mas as coisas fluem, entendeu? E aí, no final das contas, uma outra paciente fez a mesma coisa. Foi, pagou a CRIO dela adiantada pra mim fazer o curso, pra ela ir, eu atender ela logo em seguida. E, gente, peraí, se eu gastei o dinheiro da paciente fazendo o curso, como que eu ia alugar a máquina pra fazer a CRIO da paciente? Tinha um outro probleminha, sabe? Mas, enfim, botei as caras e falei, vou fazer, é isso. Raspei tudo que eu tinha, de todas as economias. Isso a gente tava falando de um shopping fechado ainda, tá? Isso a gente tava falando de agosto de 2021. Acho que é 2021. E aí, literalmente, raspei tudo que eu tinha e fiz o curso. Literalmente suguei, assim, todo o conhecimento possível, porque eu precisava daquilo. Precisava entregar. E aí, logo em seguida que eu fiz, né, o curso, a professora entrou em contato e perguntou, Luana, você tem uns resultados bacanas, fulano de tal te aceitou no curso, eu peço, né, com relação à ética, tudo isso, porque pra mim, isso não precisa nem falar, que isso é questão de caráter, de fato, da pessoa. Então eu peguei e falei com ela, não precisava nem se preocupar, independente da gente estar muito próxima ou não, isso daí realmente não seria um problema comigo, tanto que eu respeito e agradeço muito a oportunidade do conhecimento que foi passado, porém, eu não tinha máquina para trabalhar. E foi aonde que eu consegui, através de uma indicação, financiar a minha primeira máquina, sem entrada, sem nada. E, gente, máquina de CRIO, pra quem não conhece, é caro, tá? Então, tipo assim, na época, 3 anos atrás, era muito caro. Eu abria mão de comprar um apartamento, de fato, pra poder investir no financiamento e comprar a máquina sem ter certeza de ter paciente ou não fazendo, sem ter certeza de resultado algum. Aí você pensa, nossa, agora a Luana focou, vai fazer ótimos resultados? Não, minha amiga, aí tinha um outro probleminha, outra coisa pra resolver, que era o quê? Como que eu ia dar conta da minha agenda de massagem? Como que eu ia dar conta de fazer CRIO todo dia? Porque agora minha amiga tinha um carnê gigantão de um financiamento pra pagar, entendeu? E eu tinha que fazer CRIO todos os dias. E eu tinha também o compromisso com as pessoas das massagens. E eu não tinha espaço pra atender a massagem e a CRIO todo dia. E foi aonde que eu falei com a minha mãe em casa. Eu falei, mãe, eu precisava tanto de uma sala do lado pra poder conseguir pelo menos atender CRIO e massagem. Gente, no outro dia o gerente da torre aqui do shopping me ligou e falou, Luana, tem uma sala do lado. Eu falei, gente, se eu tivesse falado isso dentro da sala, eu ia falar que ele ouviu. Mas não, foi em casa. Então eu entrei e falei, nossa, top, eu quero, vamos lá olhar. Quando eu olhei, eu falei, ai meu Deus do céu, a sala era péssima. Calma, deixa eu explicar o porquê que a sala era péssima. Era uma sala antiga de um advogado, e aí a sala tinha muita mobília, muitas cadeiras grandes, mesas grandes, a sala era toda preta, e a sala principalmente era toda aberta, era tipo retão. Como que eu ia, pra que eu ia querer uma sala reta, sendo que eu trabalho com macas e tem que ser dividido, né? E aí eu falei, agradeci, falei que não dava e tal, voltei pra minha sala e falei, como se eu tivesse opção. Aí eu falei, viu quem mandou pedir? Deus mandou. Agora não especificou qual lado que queria, vai ter que ficar. Voltei lá, peguei a sala, aí junto dinheiro de novo pra fazer o calção de novo, pra conseguir ampliar o espaço. Então não é tudo tão fácil quanto parece por aqui na rede social. E aí eu peguei e ampliei para esse outro espaço, só que agora eu precisava de uma pessoa para fazer as massagens, enquanto eu dava conta da CRIO, que era todo dia, né? E aí começou a loucura de um empreendedor, meu amigo. Eu precisei contratar, eu precisei chamar pessoas, né, pra me ajudar. Então eu chamei a Suelen pra me ajudar na massagem. Nessa época minha irmã ficou desempregada, então veio trabalhar aqui na clínica também com extensão de cílios. Eu fiquei então com a CRIO, minha irmã ficou com a extensão de cílios e tinha a Suelen que ficava com a massagem aqui comigo. A gente passou todo o treinamento pra ela e ela seguiu com as pacientes que estavam agendadas e entregava um resultado ótimo também. E aí eu tinha um outro probleminha também, que eu tinha que reformar totalmente a sala que eu tinha pegado. Só que eu precisava dividir ela, e eu só tinha 2 opções de dividir. Ou com vidro, que vidro realmente é caro pra dividir, principalmente que eu tinha já tirado o dinheiro pra poder alugar, pagado calção, pegado a máquina, tava assim... E na pandemia, gente, shopping fechado, entendeu? E aí eu conheci um marceneiro, que ele pegou, veio aqui. E aí eu conheci esse marceneiro, que hoje realmente a gente
tem uma paixão pelo trabalho dele. E na época ele teve compaixão, dó, sei lá, da minha história, que ele chegou aqui, uma menina com a sala pequena, ampliando, pegando a sala do lado. Ele falou, o que você faz? Eu peguei e expliquei como que eu comecei e tudo. E aí ele pegou e falou assim, vou te ajudar. Eu sei que todos os outros orçamentos que eu tinha feito tava ficando na faixa ali de 12 mil, 13 mil de marcenaria para fazer uma parede dividindo todo o ambiente, com porta e tal. E aí ele falou assim, Luana, vou fazer 4 mil dividido no boleto, e foi isso. E aí, gente, eu nem acreditei. A gente conseguiu dividir, né, a sala para poder utilizar. Ele fez assim no tempo recorde também para me ajudar. E aí, no final das contas, a gente tava com a sala da CRIO, com a sala de cílios, com a sala de massagem e ainda sobrando para uma sala de avaliação. Então, foi assim que lá atrás a gente começou, né, muita dificuldade, literalmente passo por passo, sem muitos milagres, como sempre falo. E aí você pode falar, tá, Luana, mas aí você tá falando de 2 salas, né? Como é que as outras foram surgindo, né? A recepção veio no período mais difícil da minha vida, que foi, não vou falar o mais difícil, mas foi um momento muito complicado, que eu tive que largar a empresa totalmente no momento de crescimento e ter que fazer estágio obrigatório. Então, quem me conheceu nesse período, eu saía do hospital por volta de 7 horas da noite e vinha pra clínica fazer CRIO. Então, sim, eu virava a noite fazendo CRIO aqui. Porque eu tinha obrigações, eu tinha uma equipe, eu tinha salários a pagar, eu tinha máquinas a pagar, aluguéis a pagar. Então, eu não podia simplesmente terminar minha faculdade e ficar quieta em casa. Eu tinha que terminar lá e vir pra cá atender. E surgiu a opção, a oportunidade de pegar a recepção. Então a gente deu mais esse passo de fé totalmente. Não, nada é tão simples quanto parece. Durante esse período eu também não saí dando sim para toda oportunidade que aparecia. Muitas eu tive que perder no caminho, porque não era simplesmente Luana empresária, era Luana estudante, era Luana, enfim, 1000 funções que toda mulher sabe, né? Que nunca é só uma coisa. Mas muita pelos caminhos, eu fui literalmente aproveitando, fazendo dar certo, porque nada, aconteceu. Não, a gente faz dar certo na base, sim, da garra mesmo, a gente acredita, bota o pé, Deus manda, a gente obedece e vai, entendeu? Então hoje a gente tem uma equipe aqui que é simplesmente maravilhosa. As meninas são um anjo, quem tá aqui comigo, que passa por aqui sabe disso. Então hoje eu tenho a Camilinha, a Danda, que me ajuda nas massagens, eu tenho a Isa, que me auxilia aqui com a dia da CRIO, eu tenho uma recepcionista, gente, então tipo assim, a Ana, que é maravilhosa. Então Deus faz muito mais do que a gente imagina, não é isso? Agora arrumei problema, hein? Falei nome de alguns e não falei de outros. Gente, por trás das meninas que estão por aqui, que vocês chegam pra fazer a massagem e dão aqui com elas, né? A gente tem um time, de fato, que sem eles não tem como continuar a Luana Pereira. Porque a gente tem hoje design, a gente tem hoje financeiro, a gente tem hoje comercial, a gente tem hoje marketing, a gente tem hoje um time, de fato, para entregar o melhor resultado possível, o melhor tratamento possível. Realmente a gente prioriza muito isso por aqui. Por isso que quando a paciente chega aqui, ela não vai fazer só a barriga, a gente tá cuidando da autoestima dela e a gente não tem chance de fazer isso depois de novo. Então é uma única vez para fazer bem feito. Então por isso que todo o time é muito bem treinado também para entregar o melhor. Perfeito a gente não é, mas a gente tá correndo atrás para entregar sempre e melhorar sempre mais ainda. Então, contei um pouquinho, tá? Porque não tem como resumir 4 anos, minha amiga, com muitos detalhes. Então, contei um pouquinho, que já ficou longo, tá? Da minha história, tá? Pelo menos da parte estética, porque fora isso, minha amiga, Luana, você empreende desde quando? Desde minha vida inteira, minha amiga. Literalmente, criança eu já tava empreendendo. Porém, com a parte estética, tá aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais de Luana Pereira Estética, que é o nome que tá na parede, que é de fato, que começou só comigo, que hoje a gente tem um time maravilhoso aqui com vocês. E é isso. Se você quiser conhecer mais, vem pra cá, a gente bater um papo aqui, ó, fazer a avaliação aqui na minha salinha. Você vai ser muito bem recebida por todo mundo, muito bem abraçada, desde que você queira ser ajudada, tá bom? Isso é muito importante a gente sempre lembrar.